graças a Deus. Começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Agradeço a Deus pela sua vida, que tem nos acompanhado através da sua web TV Renovando Vidas, e você que acompanha a programação através da web rádio. Que Deus possa ministrar profundamente ao seu coração através do Espírito Santo de Deus, amém? Que essa palavra alcance a sua vida e transforme a sua vida. Não apenas esta, mas todas as palavras que nós temos aqui no nosso portal, na nossa web TV e na nossa web rádio. Confira, acompanhe e seja tremendamente abençoado por Deus através dessas palavras, amém? Hoje nós teremos a oportunidade de falarmos um pouco a respeito de um homem, de um personagem bíblico que era um comandante do exército da Síria. Quando nós falamos a palavra comandante, logo nos vem à memória um homem forte, um homem com muitas capacidades, um homem de muita coragem, Nós iremos falar a respeito de Naamã. Você provavelmente já tenha ouvido falar a respeito deste homem, deste comandante do exército da Síria. E para que a gente possa entender o que Deus fez na vida deste homem e também pode fazer na sua vida, nós iremos acompanhar esta palavra na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. A Bíblia diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Façar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Amém? Amados, essa palavra é linda. A Bíblia é linda, é maravilhosa. Na Bíblia nós lemos histórias fantásticas, histórias que
enche o nosso coração de alegria, mas que vai muito além, que transforma a nossa vida, porque sabemos que não são apenas histórias, mas são acontecimentos que aconteceram diante da vontade de Deus, da permissão de Deus e que estão hoje escritas para nos trazer uma mensagem, um ensinamento, para mostrar que Deus fez, faz e fará, que Deus era, é e será eternamente. Este homem de nome Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem forte, um homem que já tinha ganhado muitas batalhas, porque Deus já estava cuidando e ajudando este servo, este homem, que naquela época, naquele momento, servia apenas o rei. O seu senhor era o rei da Síria. Portanto, além dele ser o comandante do exército, ele também tinha uma outra conotação. Ele era um homem leproso. A lepra, nessa história, pode nos levar nos dias de hoje a olharmos para a nossa vida e vermos o pecado em nós. Às vezes fazemos tantas coisas e caminhamos de maneiras tão bonitas, portanto, em alguns de nós há ainda as manchas, as marcas da enfermidade, do pecado. O que nos afasta de Deus, o que traz para a nossa vida sofrimento, o que traz culpa e o que traz também um peso muito grande, porque pode nos fazer perdermos a nossa salvação. Então, a gente precisa focar na nossa vida espiritual, anular tudo aquilo que não provém de Deus nas nossas vidas. Se você sabe que aquilo é de Deus, você vai manter aquilo. Se você sabe que não é, se você sente que não é, você precisa afastar da sua vida. Nós precisamos ter uma vida transformada e renovada todos os dias. E vamos focar em um ponto dessa história. Essa história nos traz muitos ensinamentos, mas nós não teríamos tempo suficiente para falar de todos. Mas hoje, em especial, nós vamos falar de uma serva que foi exemplar e também de vários tipos de servos que nesta única história Deus nos mostra. E para isso, a gente vai falar da jovem israelita que era escrava. Olha o que a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 5, no verso de número 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Esta menina foi tirada da sua terra, do seu povo, da sua família. Ela foi levada como escrava. Talvez eu e você não teríamos tido a atitude que ela teve. Ao contrário, talvez olharíamos para o senhor daquela casa e diríamos: olha ali, ó, Deus trouxe uma doença para a vida deste homem porque ele me tirou da minha família. Não foi isso que ela fez. Nós vemos que esta menina, ela foi uma testemunha fiel de Deus naquele lugar. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 3. Disse ela à sua senhora: tomara o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amados, olha que lindo, quando essa menina, quando essa jovem, esta talvez ainda criança, percebeu que o seu senhor estava enfermo, ela não olhou para a situação que ela vivia, ela não olhou para o que aconteceu com a vida dela, ela não olhou para o problema dela, ela olhou para o problema dele. Ela teve misericórdia dele, sem olhar para ela, sem se preocupar com o que ela estava vivendo. E ela aconselhou a esposa de Naamã para que ele então fosse até o profeta, um profeta que era tremendamente usado por Deus. E aí então haveria a possibilidade dele ser curado, Isso nos mostra que essa jovem era cheia de compaixão, de misericórdia. Sermos cheios de compaixão não significa que a gente vai ter misericórdia apenas por aquele que a gente não conhece ou por aquele que nos fez o bem. A misericórdia e a compaixão tem que ser para todos. Eu preciso olhar para todos, independente do que são ou representam para mim. Não é para mim que eu vou olhar, não é eu o foco, é a pessoa, o que ela está vivendo. Quantas vezes talvez você já não tenha tido uma oportunidade como essa, alguém que de alguma maneira te ofendeu, te entristeceu,
e num certo momento essa pessoa encontra-se numa situação difícil, de luta, de dificuldade, quem sabe até de enfermidade, e você foi lá e orou e abençoou a vida dessa pessoa. Isso é lindo, amados. Isso aí vai mostrando Deus em nós. Nós precisamos ser o que Jesus Cristo seria no nosso lugar. Nós precisamos ter esse foco, nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Nós precisamos ser como esta menina, cheia de compaixão. Nós vimos também aqui no versículo de número 3, que quando ela falou do profeta, ela era uma menina, ela era uma jovem que anunciava as grandes obras de Deus. Porque não adianta a gente ter misericórdia, ter dó, piedade de alguém e não fazer nada. E não falar do amor do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Essa menina anunciava as coisas grandes de Deus, o poder de Deus. Agora vamos analisar a fé que essa menina teve. Porque para chegar diante do comandante do rei da Síria e dizer que ele poderia ser curado, que ele poderia não, que ele seria curado, ela com certeza era uma menina de fé, era uma menina que vivia a vida de Deus na vida dela. Era uma menina que com certeza já tinha tido experiências fantásticas com Deus. E isso foi maravilhoso. E ela se tornou então uma evangelista. E nós vamos ver aqui no versículo de número 5 que eles aceitaram esse conselho. Veja o que a Bíblia diz. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. De maneira, é claro, errônea, mas eles estavam tentando fazer o que a menina havia dito. Quando Naamã, sua esposa, chegou diante do rei da Síria e disse que haveria essa possibilidade, o que o rei da Síria disse? Vai, vai! Amados, às vezes muitas vezes eu e você estamos assim, ó, nessa situação, na dúvida, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. E a palavra é vai, vai. E então eles foram. É claro que nesse contexto o rei da Síria achou que o que faria com que Naamã fosse curado seria o seu pedido para o rei de Jerusalém. O seu pedido, a carta que ele escrevia. Tanto é que ele pediu para que fosse levado os 10 talentos de prata, os 6 ciclos de ouro e as 10 vestes festivas, para que fosse usado como um pagamento pela cura. Então, mesmo erroneamente, o rei da Síria já estava crendo, já estava tendo uma certeza de que Naamã seria sim curado, porque ele já preparou o pagamento. Só que tanto o rei da Síria quanto Naamã se surpreenderam.